Milão e o Moleiro. Entre comer e rezar, aquele frade do mosteiro de Ancede, Baião, inclinava-se pela primeira das práticas. Reinava João III e se para o coro era o último, para o refeitório era o primeiro. E quando lhe ralhavam, respondia: muito comer, pouco rezar e nunca pecar, leva a alma a bom lugar. E, um dia, os frades de Ancede decidiram ir comer uma boa merenda à Oliveira, mas evitaram dizê-lo a Frei Comilão. Porém, o nosso frade tinha um sexto sentido e foi o primeiro a pôr-se a caminho. Bem, Frei Comilão chegou junto do rio e não viu barca que o levasse para a outra margem, pelo que estendeu a sua capa sobre as águas e navegou, sendo o primeiro a chegar à Oliveira. E imaginem o espanto dos outros frades ao porem na relva a toalha das iguarias, dando de caras com Frei Comilão, que sorria como quem dizia: muito comer, pouco rezar. E como ainda há tempo, ouçam mais esta. Um moleiro foi nadar para ouvi-lo, num poço entre os penedos do lugar do Giraldo. E quando quis sair da água, uma força oculta puxou-o e foi parar ao riquíssimo palácio de uma moura encantada. Ali esteve 2 dias acordado e sem fome. Queria ir-se embora, mas não podia. Lembrou-se então de rezar um Padre Nosso ao contrário, fórmula boa para quebrar alguns encantos. E não é que resultou? Os amigos já andavam à procura dele e contou-lhes o sucedido. Os outros revistaram o poço e não encontraram palácio nenhum, chamando-lhe mentiroso. E ele disse que iria lá buscar uma prova. E foi, trazendo uma barra de ouro. Logo uma rapariga quis casar com ele, mas depois zangou-se, dizendo que afinal ele não era. Ele desafiou-a a ir com ele ao palácio, mas ela teve medo. Tiveram 2 filhos e um deles, chegando a adulto, pediu ao pai que lhe comprasse um cavalo para correr o mundo à busca da fortuna. O pai comprou também 2 leões e ele meteu-se a caminho, chegando a uma terra onde havia uma mata. Nessa mata havia uma bicha de 7 cabeças que comia pessoas. Todos os dias se sacrificava gente daquela terra, até que calhou a vez à filha do rei. E quando o rapaz ia a passar ao pé da mata, viu uma linda menina a chorar. Não sabia que era a princesa, mas ela contou-lhe o que se passava. Ele agarrou nela e foi enfrentar a serpente. Ajudado pelos leões, cortou as 7 cabeças e as respectivas línguas, embrulhando estas num pedaço de vestido de princesa. Depois, despediu-se da jovem, dizendo que mais tarde daria notícias. O rei ficou muito contente e deu uma grande festa, dizendo que casaria a princesa com o Salvador. Um embusteiro encontrou as cabeças e levou-as ao rei. A princesa dizia que não era ele, mas o rei julgava que ela mentia. O filho do moleiro pegou na sua trouxa e foi ao palácio real. O rei não o queria receber, mas ela arranjou maneira de mostrar as cabeças faltavam as línguas que ele ali tinha embrulhadas num bocado de vestido da princesa. E casou com ela. O outro irmão, esse ficou com o pai a ser mais um moleiro do rio Ovil. Olá a todas e a todos, o meu nome é José Vieira, sou formado em Literatura de Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e gostaria de partilhar convosco algumas ideias em torno da figura de Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, mais conhecido como Teixeira de Pascoais, o bardo e vate do Tâmega e do Marão. Para podermos criar um pequeno percurso, não entre a gravilha da casa de São João de Gatão e as serras e o rio, mas antes pela vida e por alguns temas do poeta, proponho para cada vídeo uma reflexão em torno de uma pergunta. Assim, neste primeiro vídeo, gostaria de tentar, ainda que muito parcamente, claro está, dizia, tentar deixar algumas propostas de caminho em torno da seguinte pergunta. Por que razão falar hoje, em 2020, de Teixeira de Pascoais? Bom, existem várias razões para que estudemos e mergulhemos na vida e na obra do autor de Maranos.
A primeira de todas, e tendo em vista o presente contexto global, diz respeito ao facto de, a partir de 1913, Pascoais confinar a sua vida física ao espaço da casa da família, em São João de Gatão, Amarante. Todavia, ainda que aparentemente isolado do resto do mundo, o bardo amarantino construiu um pensamento e uma obra que ultrapassou as fronteiras da sua região e do pequeno país onde nasceu, irmanando-se assim com os grandes bardos, teóricos e poetas, se não seus contemporâneos, no espaço e no tempo, irmãos em alma e sensibilidade como Goethe ou Alexandre Herculano, e até de certa forma Fernando Pessoa, como poderemos ver num outro momento. De Gatão, Pascoais perscrutou o mundo inteiro. Antes de avançar com outras ideias acerca da importância de falar nos dias de hoje de Pascoais, façamos uma breve viagem pela sua história pessoal. Joaquim Teixeira Pereira de Vasconcelos nasce na freguesia de São Gonçalo de Amarante, na antiga Rua da Cadeia, a 2 de novembro de 1877, ano da morte de Alexandre Herculano. Sua mãe, Carlota Guedes de Carvalho, e seu pai, ilustre orador e político João Pereira Teixeira de Vasconcelos, são abastados proprietários rurais da região. O poeta, durante o seu primeiro ensino, não demonstrava grandes dotes intelectuais. Lança o seu primeiro livro com apenas 17 anos, em 1895, Embriões. Parte para Coimbra em finais desse ano para estudar Direito. Regressa aliás, da Luz a Atenas, em 1901, tendo publicado, entretanto, mais algumas obras. Em 1896, a primeira parte de Belo, que é seguida pela sua segunda parte no ano seguinte, A Minha Alma e Sempre, de 1898, de 1999, em colaboração com Afonso Lopes Vieira, publica Profecia. No Dialobar do século XX, dá a estampa à Aventura e, em 1903, Jesus e Pan. O manancial do poeta amarantino, como bem sabemos, é extenso, exuberante e vasto, de modo que não podemos citar todas as suas obras. Realço ainda de 1909 o grande livro Senhora da Noite, de 1911 o famosíssimo Maranos e de 1915, ano da publicação da revista Orfeu, A Arte de Ser Português. E da última fase, as grandes biografias romanceadas, ora de Napoleão, de Camilo Castelo Branco ou de São Jerónimo ou Santo Agostinho. Pascoais foi desde o início da sua vida académica, profissional e literária, um homem vago, solitário e recatado, militando somente a partir da sua escrita e da sua criação da Renascença Portuguesa, órgão máximo onde o poeta desenvolvia as diretrizes da revista Águia, pontificando o integralismo lusitano e o famoso saudosismo, de que me ocuparei num outro momento. Um segundo argumento a favor da importância de falarmos de Pascoais nos dias de hoje prende-se naturalmente com o seu pensamento, com a qualidade da sua escrita, com a profundidade das suas reflexões, com o alcance da sua sensibilidade e abertura ao belo, seja através da natureza, seja através de Deus por meio dessa mesma natureza, ou seja ainda por meio de uma aura de mistério e curiosidade que o poeta criou em torno da sua figura. A imagem de bardo e vate ao estilo romântico, que se refugia no meio da natureza por sentir o que todos os outros não sentem e por encontrar no rio e na montanha e nas estrelas e nas flores e na noite e em tudo isso um Deus panteísta que parece compreender a solidão ontológica de um sujeito franzino, pequeno e solitário, fizeram de Joaquim Teixeira de Vasconcelos o druida de Pascoais, o oráculo de Gatão. Não é por acaso que três grandes vultos da nossa literatura portuguesa o consideravam, cada um à sua maneira, o grande impulsionador do pensamento português do século XX. Falo de Fernando Pessoa, falo de Agostinho Bessa Luís e falo ainda de Mário de Cesarini. De Fernando Pessoa podemos citar vários exemplos presentes em diversos textos do pai da teoria da heteronímia. Cito dois por economia de tempo. O primeiro presente no livro da República, e cito: Assim é que, pouco tempo depois de proclamada a República, apareceu no Porto a Renascença Portuguesa. Nucleou essa instituição florescente em torno ao alto pensamento português do poeta Teixeira de Pascoais. Desviou-se depois, é certo, do seu nítido primeiro intuito. Abandonou a flagrante intenção portuguesa com que começara, mas no fundo, essa intenção ainda existe, e enquanto existe a grande alma lusitana de Pascoais, tal corrente, creio eu, existirá. O segundo está presente no volume sobre Portugal, Introdução ao Problema Nacional. O movimento saudosista e a sua base sebastianista.
O saudosismo está criando a base intelectual e moral ao sebastianismo, puramente popular. Como implantar o sebastianismo? Se ele tiver de se implantar, aparecerá quem o pregue. Mas qual deve ser a ação dos intelectuais? Tripla. Primeiro, atacar o catolicismo, mas atacá-lo sempre com a insinuação do elemento nacional, sempre lembrando, nos interstícios do ataque, a figura nacional de São Sebastião. Segundo, criar a atmosfera moral necessária ao saudosismo, base do sebastianismo. Terceiro, alargar a ação deste, a divinização da saudade, Pascoais está criando maiores coisas, talvez, do que ele próprio mede e julga. A alma lusitana está grávida de divino. É evidente como nos seus textos teóricos e de reflexão, Pessoa recorre várias vezes, ora para discordar, ora para corroborar, das ideias da poesia e da postura de Pascoais. No caso de Agostina, a mais férrea e cosmopolita das amarantinas, é visível a admiração, enlevo e respeito pelo artista mais velho, não só na famosa carta que viria a receber do poeta de Gatão anos após a sua morte, mas também no romance O Susto, este romance aqui, que é um belíssimo romance, não só pela sua ilustração, mas pela relação que temos entre Fernando Pessoa e o poeta de Amarante. Sem dúvida uma narrativa de homenagem a Pascoais, ali com o nome de José Maria Midões. Nesta obra, Agostina coloca em evidência a grandeza do bardo do Marão, auspiciando-lhe desde a sua tenra idade a grandeza dos feitos poéticos e da sensibilidade diáfana e inefável através dos pequenos acontecimentos e relatos de um cotidiano aparentemente comezinho e desinteressante, mas recheado de uma paixão arrebatadora pela natureza. Diz a pitonisa de Amarante, narradora de O Susto, e cito: Tinha feito 8 anos e andava na escola. Pequeno mundo da cartilha, da concentração bronca e melíflua, e que ele odiava. Se o alfabeto tivesse corpo e sangue, estraçalhava-o com os dentes, para poder correr às suas estátuas de reis, que criara para ele só nos Penedos, nos requeiros altos de São Domingos. Infância de conhecimento, como te custa morrer, como respiras em cada sonho aberto, nas mãos que não cedem, a escrever um algarismo no quadro preto empoado de giz. A relação de Mário Cesarini com o autor de O Pobre Tolo remonta a 1950, quando aquele viu este último no Cineteatro de Amarante, rumando depois até Pascoais, neste caso, o lugar. Cesarini faz do poeta um lugar, um espaço, um gênio, um profeta, um Zaratustra do Marão, enfim, um mito superior a Fernando Pessoa. E passo a ler uma entrevista feita pelo Jornal Público a 19 de janeiro de 2002 a Mário de Cesarini. E recomendo também a leitura deste pequeno livro de Cartas para a Casa de Pascoais, onde temos a relação não só de Cesarini com Pascoais, mas com os familiares, nomeadamente os seus sobrinhos e afilhados, para compreendermos como a figura de Pascoais é elevada a um mito, a um espaço e a um lugar sobranceiro na nossa literatura e no nosso imaginário português. Há um quadro seu em que homenageia Teixeira de Pascoais. O Pascoais é o grande poeta. Não tenho nada contra o Pessoa, mas para mim o Pascoais é o velho da montanha, é o mágico. Sabe que ele tinha lá, no solar, uma divisão em vidro no exterior. Quando havia grandes tempestades, devia ser uma coisa formidável. Uma trovoada no Marão. Dizia-se que ele tinha poderes mágicos, druídicos. O João, um familiar de Pascoais, contou-me e eu perguntei-lhe: Você, que idade tinha? Para aí, 19 anos. Vi-o sair do escritório com a cabeça em chamas. Isso é corroborado por um simples camponês que viu Pascoais vir não sei de onde e disse: Quem é aquele homem que deita fogo pela cabeça? Estava a carregar lá naquela coisa de vidro. Mas isto atira tudo para um terreno que as pessoas não gostam. Cheira ao paranormal. A poesia dele, e talvez não propriamente os versos, o bailado em prosa, por exemplo, é uma coisa formidável. Teixeira de Pascoais torna-se assim um druida que invoca as tempestades, que fala com os trovões e com a chuva, que parece controlar os elementos a partir da sua poesia, canto ao tempo, à natureza e ao mistério da vida.
Um terceiro argumento, para continuarmos a falar de Pascoais no século XXI, diz respeito às suas posições perante a natureza e à velhice, espaços constantes de admiração e cidadania por parte do autor de Senhora da Noite. Num tempo em que as sociedades se encontram cada vez mais grisalhas e envelhecidas, em que as tecnologias parecem atordoar as relações humanas, a poesia e o pensamento de Pascoais contêm na sua substância uma das formas de aprendermos de novo a ser humanos, através do amor desinteressado pelas coisas belas, mas também pela natureza e pelo outro, espelho do divino que existe em cada um de nós. No pequeno livro intitulado A Velhice do Poeta, publicado em 1951, e eu tenho aqui esta publicação que é de 89, diz o poeta amarantino: um deslumbrado pode compor um poema, mas não saberá ler. Eu, por exemplo, só aprendi a ler depois dos 60 anos. Escrever um livro é fácil, mas lê-lo... Escrevo livros desde os 20 anos. Sabê-los ler, só agora. A um escritor basta-lhe a inspiração. Mas o leitor necessita de uma inteligência consciente. E é sempre um instante sublime, aquele em que nos arrependemos até às lágrimas dos nossos crimes ou pecados e das cegas paixões infames ou brutais. Citei. É interessante notarmos como esta escrita nos aproxima Pascoais de um outro ramo, não literário, mas filosófico-teológico, que tem que ver com os anos finais de Tolstói. É muito interessante fazermos esta comparação porque, de facto, Tolstói está no final da sua vida para os russos como Pascoais está para os amarantinos e para os portugueses. A atualidade dos temas abordados pelo poeta amarantino demonstram assim a sua vitalidade, assim como a sua consciência aguda quanto ao papel dos leitores, mas mais importante ainda, da necessidade de criarmos uma sociedade de leitores atentos, críticos, despertos para o mundo que os rodeia, sejam eles viajados cosmopolitas pelas 7 partidas do mundo, ou residam eles num solar de granito, com vista para o universo inteiro. Termino com a leitura do poema Canção de uma Sombra, presente no livro As Sombras, a Aventura, Jesus e Pan. E este poema não deixa de ser um hino à cidade de Amarante e a esta região de entre Douro e Minho. E diz Pascoais: ah, se não fosse a névoa da manhã e a velhinha janela onde me vou debruçar para ouvir a voz das coisas, eu não era o que sou. Se não fosse esta fonte que chorava e como nós cantava e que secou, e este sol que eu comungo de joelhos, eu não era o que sou. Ah, se não fosse este luar que chama os espectros à vida e que se infiltrou como fluido mágico em meu ser, eu não era o que sou. E se a estrela da tarde não brilhasse? E se não fosse ao vento que embalou o meu coração e as nuvens nos seus braços, eu não era o que sou. Ah, e se não fosse a noite misteriosa que meus olhos de sombras povoou e de vozes sombrias meus ouvidos, eu não era o que sou. Sem esta terra funda e este fundo rio, que ergue as asas e sobe em claro voo, sem estes ermos montes e arvoredos, eu não era o que sou. No fundo e no fim, a poesia de Pascoais revela uma profunda e intensa cumplicidade com a natureza e os seus elementos, refletindo um dos maiores valores da literatura, que é revelar-nos estados de espírito e sentimentos que habitavam em nós, mas que desconhecíamos por não termos palavras para os descrever. Termino com uma citação de Essa de Queiroz em A Correspondência de Fradique Mendes, que eu creio que pode ser aplicada a Teixeira de Pascoais. E diz assim Essa de Queiroz: e Fradique, e eu digo, e Teixeira de Pascoais, assumiu para mim a estatura de um desses seres que pela sedução ou pelo gênio, como Alcibíades ou como Goethe, dominam uma civilização.